E nós temos também lá no Facebook, para completar o raciocínio, a nossa comunidade, que ela ainda está, eu ainda não dei o start nela, mas ela já está criada, mas eu ainda não dei o start nela, que é o Direito Popular Brasileiro, que é o nosso, a pergunta que eu faço lá é: você também não entende direito, o direito? Você também não entende direito, o direito? Para tratar, e é lá que a gente vai fazer isso, por exemplo, do artigo 294, que eu mostrei ontem aqui para vocês, do CPC, artigo 294, que para mim, no meu modesto entender, criou uma verdadeira salada na questão das cautelares e da tutela antecipada. Causou uma verdadeira salada, pronto, é isso mesmo, uma verdadeira salada de conceitos dentro de um instituto processual civil importantíssimo. Adeilson, obrigado Adeilson por estar aqui. Adeilson, se estiver com os meninos aí, Adeilson, você é um pai espetacular, meu amigaço aí de Araçatuba. Eu falei um pouquinho aqui, agora há pouco, sobre a questão dos nossos filhos na internet, no uso da internet. Eu tratei desse assunto aqui. Dá uma olhadinha daqui a pouco aí, Ade, me dá esse privilégio de ter a sua visão sobre o que eu disse, se você puder depois me retornar com alguma ideia, porque você é um cara experiente, você é um cara que eu admiro. Então, o artigo 294, eu dizia, ele criou uma salada nessa questão das cautelares e da tutela antecipada. Olha o que ele fez. Eu li isso aqui ontem, só que eu perdi a live. Tá? Então, inclusive na quinta-feira que vem eu vou regravar a live de ontem, eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Só que o negócio aqui, o vaso, eu já vou mostrar agora para vocês, tá? Não vou deixar até quinta-feira não, senão a Rose fica... Rodrigo, tudo bem? O Rodrigo, meu amigo delegado de polícia, lá do estado, se eu não me engano, está no Rio Grande do Sul, não é, doutor Rodrigo? Rodrigo, no Rio Grande do Sul, nossa, um amigo, esse é meu parceiraço. Rodrigo, então, vai chegando aqui, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Eu falava de uma delegada, doutor Rodrigo. Eu falava de uma delegada de polícia de Florianópolis agora há pouco. Eu falei da doutora Patrícia Zimmermann. Dá uma olhada aqui também depois na questão aqui da doutora Patrícia Zimmermann, por gentileza, você que é delegado. Então, e eu externo a você e a todos os delegados de polícia os meus cumprimentos, e a toda a Polícia Civil do Brasil, do Estado de São Paulo e do Brasil, pelo trabalho no combate à criminalidade. Eu tenho uma admiração pelas Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu aproveito a sua presença aqui, doutor Rodrigo, delegado de polícia, para cumprimentar todos os policiais do nosso país. Todos. Homens de fé, homens que dão a vida pela segurança da população brasileira. Muito obrigado. Bem, e eu dizia dessa salada do artigo 294, e olha o que foi feito no artigo 294. Eu não vou tratar do artigo 294, mas eu vou falar. Olha o que ele fez, o artigo 294. A tutela provisória, isso aqui é um tema nosso do direito popular brasileiro. Por quê? Repito, qual é a pergunta? Você também não entende direito o direito? Você também não entende direito o direito? Tá? Eu estou me colocando na mesma situação que você. Por quê? Porque eu também não entendo algumas coisas. Só que tem uma diferença. Eu tenho coragem de dizer. Eu tenho coragem de chegar aqui e dizer, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Por que isso aqui é assim? Eu venho aqui e eu falo isso. Por que isso aqui é dessa forma? Então, por exemplo, por que na lei de telemedicina, por quê? É uma coisa que eu não entendo. Eu acho que eu não entendi. Só pode. Por que na lei de telemedicina nós temos o artigo 2º repetindo o artigo 1º? Só trocando os termos. Por quê? Por quê? Obrigado, Rodrigo. Por que nós temos lá na lei de telemedicina o artigo 1º dizendo assim: durante o período de pandemia é autorizada a telemedicina? E por que no artigo 2º está escrito assim: é autorizada a telemedicina durante o período de pandemia? Por quê? Por quê? Porque eu tenho coragem de chegar aqui e dizer por que isso está escrito assim? Aonde foi o equívoco? Quem que escreveu isso? Por que isso está desse jeito? Por que um artigo tem que repetir o outro? O que é isso? E por que na repetição do artigo 2º foi colocada uma questão lá, em se tratando de emergência, tá? Em casos de emergência. Por que no artigo 2º foi colocado em casos de emergência, se a gente sabe que a emergência médica, tá?
A emergência médica, ela é um estado que ela determina que o paciente seja imediatamente levado para uma unidade de saúde física, presencial, um hospital. Então por que o artigo 2º colocou na lei de telemedicina, que é um atendimento à distância, online, virtual, uma palavra, se o paciente estiver em casos de emergência, se no caso de emergência você não pode, é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio, a gente precisa dizer o óbvio, isso é óbvio, é óbvio que se o paciente estiver em estado de emergência, ele tem que ser levado a um hospital. E por que isso foi colocado no artigo 2º da lei de telemedicina, que é de atendimento médico à distância? Por quê? Não dá para entender. Não dá para entender. É simples assim. E o direito popular brasileiro, que é a nossa comunidade no Facebook, é a minha contribuição como professor de direito, é a minha contribuição para o esclarecimento das questões do direito. E não só para o esclarecimento, mas na busca, no intento, né, tendo como meta, tendo como objetivo sempre o quê? Tornar o direito mais fácil, menos complexo, menos prolixo. Por quê? Porque ele, direito, eu já disse isso aqui, eu repito, ele, direito, está se distanciando da sociedade. E isso é um perigo danado. Isso é um perigo danado, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, isso é um perigo danado. O direito ele não pode se distanciar da sociedade. O direito ele é feito para a organização da sociedade. É absolutamente necessário, é absolutamente premente, é absolutamente fundamental que a sociedade entenda o direito, que a sociedade leia as leis, que a sociedade leia as decisões, que a sociedade entenda aquilo que está se passando dentro do sistema de justiça, dentro do sistema legal, dentro do sistema judiciário, dentro do sistema jurídico. Isso é absolutamente fundamental. Nós temos que falar a mesma língua do povo. Nós temos que falar a mesma língua do povo. Eu fiz uma brincadeira aqui outro dia, e a brincadeira é a seguinte, com a música do Milton, né? Foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era pá, 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 pá. Daí dessa música vai e eu dizia assim, todo jurista tem que ir aonde o povo está, né? Então a música diz, todo artista deve ir aonde o povo está. Todo jurista deve ir aonde o povo está. A gente tem que falar a língua do povo. A gente tem que falar. É lógico que a gente não vai conseguir em todos os momentos. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou com pessoas inteligentes aqui. Eu não estou propondo que. É lógico que nós temos termos técnicos. É evidente que, por exemplo, você vai ter um termo que é a litispendência, por exemplo, no direito processual civil. É evidente que você vai ter a litispendência. É evidente que você não vai conseguir chegar no exato nível do linguajar popular. E você terá essas palavras como litispendência necessariamente, que você terá dentro do Código de Processo Civil, óbvio, não estou dizendo, é lógico isso. Agora, na medida do que for possível, nós temos sim que falar um linguajar mais simples. E o artigo 294, ele é o exemplo exatamente do contrário disso. Ele é o exemplo exatamente do contrário disso. O artigo 294, ele exerceu uma tarefa exatamente no sentido contrário disso. Por quê? Eu vou ler para vocês. Eu separei, eu risquei aqui, ó. Vocês estão vendo que está riscado aqui, ó. Tá? Ele tem 6 termos. Dentro de um artigo, nós temos 6 termos. 6 palavras. Que assim, elas foram misturadas todas dentro de um artigo só e virou uma salada. Eu vou ler. Quem está aqui e lida com o processo civil, doutor Gustavo, por favor, o senhor é um exímio conhecedor do direito processual civil, eu sei disso. Por favor, o senhor, se eu estiver enganado, diga para mim em que parte que eu estou enganado. Diga para mim, por favor, falando, ó, você está enganado, Wendel, você está enganado, isso é fácil, sim, é você que não está entendendo, é você que precisa estudar mais. Pode falar para mim, não tem nenhum problema, tá? Eu vou ler.
Artigo 294. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória, então vamos lá, já começou. Tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, vírgula, cautelar ou antecipada, vírgula, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Incidental ao processo, sabemos. Vejam, houve uma mistura aqui, e se vocês quiserem saber, as 15 pessoas que estão aqui comigo, José Carlos, nosso prefeito de Avaré. José Carlos, se você quiser saber isso que eu vou falar agora, se alguém duvidar do que eu vou falar agora, procura na internet. Procura na internet uma aula do maior conhecedor de direito processual civil que o nosso país já teve, que eu vi trabalhando, que eu vi dando aula, porque eu vi a aula desse cara. Eu estudei, Douglas, eu estudei com esse cara. Eu estudei com... Quem que é esse professor? Quem que é esse professor? Para mim, e olha, eu vou dizer uma coisa, e assim, todos que estão aqui que conhecem esse professor, todos que tiveram a oportunidade de assistir uma aula dele, todos que tiveram a oportunidade de assistir uma palestra dele, de ver um vídeo dele, então fica a dica aí, tá? Fica a dica, sai daqui, já vai para lá, quem é estudante de direito, já vai para lá, já entra nas aulas do professor Antônio Carlos Marcato. Entra lá nas aulas do professor Antônio Carlos Marcato. Entra e me diz se aquele professor não fala uma língua que você vai entender. Que é exatamente isso que eu estou dizendo. Entra lá, professor Antônio Carlos Marcato. Entra lá na aula do professor Antônio Carlos Marcato. Entra lá. O que tinha o cursinho? CPC, tá? O cursinho. Curso preparatório para concurso. Eu acho que é isso. Tá? Tinha o CPC. Gente, eu não dou aula lá. O professor Antônio Carlos Marcato, mais uma vez, eu repito, ele nem sabe que eu sou, tá? Não sabe nem que eu existo, tá bom? Não sabe nem que eu existo. Eu fui professor dele no ano de 2001. No ano de 2001, eu fui aluno dele no ano de 2001, quando eu fiz cursinho lá no CPC, de manhã, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Fiz 4 meses de cursinho. Uma hora eu conto para vocês aqui sobre cursinho, eu bato um papo com os concurseiros aqui sobre cursinho e tal, o que eu acho, o que eu não acho e tal. Bom, eu fiz 4 meses de cursinho, junto com a faculdade, no segundo semestre do 5º ano. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, eu fiz. Nem dezembro eu fiz, porque ia parar no meio, ia parar dia 15 de dezembro. Eu falei, não vou fazer isso aí, não vou nem pagar mensalidade, também não tinha dinheiro para pagar muito, também estava economizando um troco, e fui estudar sozinho. Daí eu fiquei estudando sozinho. Sara, seja bem-vinda. Sara, Carol, seja bem-vinda. Carol, então, e aí, pessoal, o professor Antônio Carlos Marcato tá lá na aula dele, tá? Isso aí tá lá na aula dele, é ele que diz isso. Então não sou eu que estou dizendo isso, tá bom? Não sou eu que estou dizendo isso. Por quê? Por que esse artigo aqui, por que esse artigo 294 aqui, ó, por que esse artigo 294, ele ficou com tantos termos jurídicos? Por que nós temos dentro de um só artigo, nós temos as palavras urgência, evidência, cautelar, antecipada, antecedente, incidental e tutela provisória? Por quê? Por que nós temos 7 conceitos dentro de um artigo só? Por quê? Alguém sabe aí, pessoal? Lorena, tudo bem, Lorena? Como que vai o estágio lá na Barra Funda? Tá bem? Tranquila, obrigado por chegar. Isa, tudo bem? Vamos chegando. Alguém sabe por que tem 7 conceitos inseridos dentro do artigo 294? Tá lá na aula do professor. Sabe por quê? Porque não se chegou a nenhum consenso como isso aqui deveria ser de uma forma... Eu vou falar português bem claro, tá? Eu vou falar português, eu não queria falar, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar. Tá na aula lá, tá bom? Por quê? Porque as pessoas que foram redigindo o código, cada uma tinha uma ideia a respeito de como é que a questão das cautelares e da tutela antecipada, como que esse âmbito de tutela provisória, como que essa temática toda deveria ser positivada no Código de Processo Civil de 2015, no novo CPC. Então, em havendo várias pessoas trabalhando esse
esse projeto de lei do novo CPC de 2015 e não havendo um consenso sobre qual nome dar para o instituto que estava sendo trazido aqui no artigo 294, qual foi a solução? Então coloca todos os nomes que nós temos aí. Então, já que temos algumas ideias sobre como que isso deve ser positivado, trazido para o código, e não conseguindo chegar a um consenso, não tendo uma uniformização das ideias, não é? Para a construção de um artigo de lei coeso e uniforme, o que foi feito? Essas várias ideias foram positivadas no artigo 294 e nós temos isso aqui que nós temos hoje. Um artigo com 7 conceitos jurídicos. Tutela provisória, urgência, evidência, cautelar, antecipada, antecedente e incidental. 7. Então, o direito popular brasileiro, dona Elba, o direito popular brasileiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O direito popular brasileiro, que é a nossa comunidade no Facebook, ele visa uma abordagem dessa daqui. Ele visa a que a gente consiga, na medida do que for possível, com o passar do tempo, a produção de um material jurídico cada vez mais pragmático, cada vez mais palatável, cada vez mais fácil do sistema de justiça digerir, do sistema de justiça trabalhar com aqueles institutos que estão sendo positivados na lei. E o artigo 1829 do Código Civil será o nosso próximo artigo de abordagem. Inciso 1º. Quem quiser já pode ir separando. Como vai, dona Elba? Tudo bem? Muito obrigado, minha sogra querida. Então, quem quiser, vai separando o inciso 1º. Quem está aí na lida do estudo, tá? O concurseiro que vai fazer exame de OAB, tá? Pega o inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Eu vou ler para vocês, eu só vou ler para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Olha o tamanho do problema que nós vamos ter que enfrentar. Olha o tamanho do problema. Eu venho aqui e digo. Por que eu digo? Desculpa, pessoal, aqui não é querer ser pedante, nada disso, eu estou sempre falando. Quando eu digo alguma coisa para vocês nesse sentido, é para quê? É para gerar autoridade na informação que eu vou lançar, é isso. Tá? Então, quer dizer, eu não posso falar uma coisa igual a que eu vou falar agora e não dizer para vocês. Só que é o seguinte, eu estou falando, mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei bem o que eu estou falando. Sei muito bem o que eu estou falando. Tá? Então, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu fui juiz de família a minha vida inteira. Depois eu fui juiz de família numa vara central da capital de São Paulo. Terceira vara de família central. Vara de família e sucessões. Família e sucessões. Eu sou em direito civil. Eu tive, eu já falei isso em aula aqui. Eu tive o professor que mais conhece direito privado que eu conheço na vida. Eu tive aula 4 anos com ele na faculdade. 4 anos. Tá, tem aula aqui sobre ele, homenageando o professor Hamilton Eliot Akel, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu fiz especialização em Direito Penal, depois eu fiz mestrado e doutorado em Direito Civil. Mestrado e doutorado, e dou aula de Direito Civil há 20 anos. Desde que eu estava no 4º ano da faculdade, eu dava aula para os meus colegas. E, com isso na minha mão, tendo isso na minha mão, por que eu estou falando? Porque agora eu vou lançar a informação, tá? Tendo isso na minha mão, tendo esse estofo, tendo isso para pisar em cima, tendo isso para fincar as minhas ideias, eu digo, eu não entendo esse artigo. Eu não entendo esse artigo. Toda vez que eu tenho que ler esse artigo do Código Civil, toda vez que eu tenho que ler esse artigo do Código Civil, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um exercício. Ele é muito bom para mim, sabe por que ele é muito bom? Porque ele ativa meu cérebro. O inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil, ele me serve como... É como aprender uma língua nova. Né? Não dizem que é muito bom você aprender uma língua nova para você manter o seu cérebro sempre ativo? Sempre ativo?
Esse 1829 aqui para mim, ele é uma coisa maravilhosa na minha vida. Por quê? Porque, doutor Augusto está chegando aqui, muito bem-vindo. Doutor Antonini vai chegando. Então, esse artigo 1829 do Código, inciso 1º do Código Civil, para mim, o que ele é? Ele é bom. Eu acordo de manhã, tomo um café, sabe o que eu faço? Primeira coisa, eu leio o artigo 1829 e tento entender ele. Por que eu faço isso? Porque ele já liga a minha cabeça na hora. Eu começo a ler isso aqui, a tarefa que vem a seguir para mim, ela se torna fácil. Ela se torna a coisa mais fácil do mundo para mim, fazer qualquer outra coisa aqui no meu âmbito de estudo, de atuação, na medida em que eu li e entendi de novo o inciso 1º do artigo 1829, como eu faço todo dia de manhã. Por quê? Porque de tão difícil que ele é, de tão prolixo que ele é, de tão complexo que ele é. E ele trata, aspas, ele só trata do direito hereditário. Ele só trata de como que vai ficar a questão da herança quando falece uma pessoa, né, a concorrência que há entre a mulher do sujeito que faleceu e os filhos. Então, quer dizer, falecido o sujeito, de cujos, falecido. Como que vai se dar, né, a sucessão dos bens do de cujos para os filhos em concorrência com a mulher dele que permaneceu viva? Como que vai ficar isso? Tá? Vai tudo para os filhos, vai tudo para a mulher, eles vão herdar juntos. Como que é isso? Como que vai ficar isso? Olha a importância de um artigo desse, de um dispositivo legal desse para a nossa sociedade. Vocês conseguem imaginar a importância... 16h27 está terminando a live, Rose? Me avisa, por favor. Então veja, olha a importância de um dispositivo legal desse para a sociedade brasileira. Total. E eu, professor de Direito Civil, mestre e doutor em Direito Civil, eu leio e não entendo. E mais, a falta de compreensão desse inciso 1º do artigo 1829 deu motivo aqui dentro do próprio STJ, ali por volta do ano de 2010, 2011, 2012. Em 2012 é que foi consolidada uma ideia sobre esse artigo aqui. Porque do ano de 2010 até o ano de 2012 houve muitas mudanças de posicionamento, de entendimento sobre essa passagem dos bens do de cujos para os filhos em concorrência com a mulher. Tá? E veja, eu vou ler agora para dizer para vocês, finalmente, e eu encerro, porque o direito popular brasileiro, ele existe. Por que ele existe? Ele existe exatamente para que a gente tenha, num futuro próximo, o quê? Um tratamento mais adequado dessas questões. Um tratamento mais simples dessas questões. Um tratamento que permita à população brasileira, ao povo brasileiro, que é o destinatário do direito. Se as pessoas ainda não entenderam, é bom que se diga. É bom que seja dito isso, porque parece que tem gente que não entendeu isso ainda. O direito ele é feito para o povo brasileiro. Né? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então tudo que está sendo produzido em termo legal, em termo jurisprudencial, toda a ciência jurídica que é produzida, todo produto extraído da interpretação da interpretação da lei, todo produto judicial, jurídico, legal, é destinado ao povo brasileiro. E eu pergunto, o povo brasileiro é capaz de entender isso aqui? Eu vou dizer para vocês. 1829, inciso 1º. A sucessão legítima, tá? A sucessão legítima, quer dizer, passagem dos bens do de cujos para os seus herdeiros, defere-se, quer dizer, acontece na seguinte ordem, quer dizer, acontece do seguinte jeito. Então é assim, ó, a lei está dizendo, olha, falecida uma pessoa, a transmissão dos bens dessa pessoa para os seus herdeiros acontece assim. Como? Aos descendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.
salvo, e agora que vem o problema, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Ponto e vírgula. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Pessoal, eu não vou conseguir olhar isso aqui com vocês, falta 1 minuto e meio de live, eu preciso me despedir, eu preciso dizer para vocês que eu vou abordar, eu vou ensinar esse artigo aqui para vocês, eu vou ensinar de um jeito, eu vou te entregar na sua mão isso aqui, que você vai falar, agora eu entendi isso aqui. Agora eu entendi isso aqui é numa outra aula, tem 1 minuto de live, vocês vão me desculpar, não falei da adaptabilidade, vacilei, não consegui, desculpa, tratei de um monte de assunto com vocês aí, tá? Tratei de processo penal, tratei de internet, tratei de cuidados com as crianças da internet, falei de tudo, falei de direito processual civil, 294, falei do marcato, falei do desembargador, falei do direito civil, sucessão legítima, falei de tudo, eu vou gravar a aula, obrigado pessoal, eu tô gravando essa aula aqui, pessoal, vai deixando um joinha pra mim aí, obrigado por estarem comigo, 1000 seguidores no Instagram, tô comemorando, valeu pessoal, obrigado Paulo, obrigado todo mundo, tô fechando a aula, tô encerrando, obrigado, tenham um excelente domingo e uma excelente semana, cheia de saúde, cheia de produção, cheia de felicidade, cheia de tudo de bom na vida de todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que está me dando tchau aqui. Hoje não vai dar para falar o nome de todo mundo. Faltam 18 segundos. Desculpa por ter tomado a tarde de vocês hoje. Obrigado a todo mundo. Estou indo nessa. Muito obrigado. Vou gravar. Não vou perder essa. Não vou perder. Quinta-feira que vem a gente vai fazer outra live. Obrigado, pessoal.